Há uma razão muito poderosa pela qual você sentiu a necessidade de ouvir isso agora. Não é coincidência que sua intuição te trouxe até este momento, porque no fundo você já conhece a verdade. Ontem algo incomum aconteceu. Uma mudança sutil no ar, uma sensação de peso repentino ou aquela pontada silenciosa no peito que não combinava com o que você estava vivendo. Talvez você estivesse ocupado, rindo ou tentando descansar, quando de repente um vazio te atravessou sem aviso, como se algo invisível tivesse roçado a sua alma. Quero que você saiba com clareza, você não estava imaginando nada. Sou Andrea Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Essa ansiedade que surgiu de repente não nasceu em você, ela te alcançou. Foi o eco de uma crise emocional que outra pessoa estava atravessando à distância. Essa pessoa está muito mal por sua causa. E não se trata de simples nostalgia, mas de um colapso interno real. Ontem, a estrutura emocional dela se sacudiu desde os alicerces. Ela te sentiu como nunca antes, desde a separação, porque os laços profundos não entendem de silêncio nem de bloqueios. Em décadas de prática clínica, observei isso repetidas vezes. As conexões verdadeiras funcionam como vasos comunicantes do inconsciente. Quando um transborda, o outro percebe. Isso foi o que você viveu, aquela inquietação que te levou a olhar para o celular ou a acordar de madrugada com o nome dessa pessoa flutuando na mente, foi o sinal de que as defesas dela cederam. Se esta mensagem te toca, inscreva-se e deixe um tileio nos comentários. Assim o YouTube nos reencontra. O que vem a seguir vai te dar uma compreensão que liberta. Durante muito tempo, essa pessoa tentou construir um muro de indiferença. Ela se convenceu de que podia continuar sem você, de que o esquecimento era uma opção viável. Mas ontem, esse muro desabou. Tudo que estava reprimido, palavras não ditas, impulsos contidos, emoções negadas, explodiu no mundo interno dela. A energia acumulada foi tão intensa que você conseguiu senti-la fisicamente. Como psiquiatra, vejo isso acontecer o tempo todo. Quando a sombra psíquica deixa de sustentar a máscara, a verdade emerge sem pedir licença. Sua mente pode ter buscado explicações lógicas, estresse, cansaço, imaginação, mas a sua alma distingue o que é seu do que veio de fora. O que você sentiu foi um grito silencioso de socorro. Essa pessoa se confrontou com a crueza da sua ausência real, e o peso foi insuportável. Nenhuma distração funcionou, nenhum barulho apagou a sua lembrança. Embora ela não tenha corrido até você, sua energia já o fez. Curta e inscreva-se. Pequenas ações que fazem este espaço continuar crescendo com você. Esse colapso não aconteceu por acaso. Não foi um dia ruim nem uma noite sensível. Foi o resultado de uma acumulação silenciosa que vinha se gestando há tempo. Cada lembrança sua que ela tentou apagar, cada impulso de te escrever que reprimiu, cada emoção que negou para sustentar a imagem de fortaleza, tudo isso foi preenchendo um espaço interno. Ontem, esse espaço saturou. A resistência emocional se quebrou pelo esgotamento puro. Fingir indiferença diante do que a alma reconhece como vital consome uma energia que não é infinita. Existe um ponto exato em que a mente já não consegue mais sustentar a mentira emocional. Vejo isso com frequência em consultório. Quando o inconsciente se cansa de obedecer, ele irrompe com força. Foi isso que aconteceu. Essa pessoa não decidiu te sentir, ela simplesmente não conseguiu mais evitar. A máscara caiu pelo cansaço, não pela vontade. E quando isso ocorre, a dor não é suave nem gradual. É abrupta, desestabilizadora, quase física. Por isso a onda expansiva chegou até você.
atravessando distância, lógica e tempo. É muito provável que você também tenha mudado algo ontem, mesmo sem perceber ainda. Talvez por um instante você tenha soltado o controle. Talvez tenha se ocupado tanto consigo mesmo que parou de emitir aquela energia de espera constante. Em termos psicológicos profundos, quando uma pessoa deixa de sustentar o vínculo a partir da ansiedade, cria-se um vácuo. E o vácuo, tanto na psique quanto na energia, é intolerável. Esse espaço que você deixou livre foi o que o outro sentiu como perda real. Enquanto você estava ali, disponível em silêncio, essa pessoa se sentia segura. Ela sentia que ainda te tinha em algum canto invisível. E isso lhe permitia sustentar a indiferença, continuar adiando o encontro com a verdade. Mas ontem algo mudou. Ao retirar sua atenção, ainda que por algumas horas, você ativou o medo mais primitivo do inconsciente humano, o abandono definitivo. Não foi um pensamento racional, foi uma sensação visceral. E diante disso, nenhuma estratégia emocional funciona. Por isso ela ainda não te escreveu. Quando o desmoronamento é profundo, primeiro vem a confusão. O inconsciente precisa se reorganizar antes de agir. Em minha experiência clínica, observei isso em inúmeros pacientes. Antes de toda transformação real, existe caos. Essa pessoa está atravessando esse caos agora. Não sabe se aproxima, se foge ou se reconstrói a máscara. O único ponto claro é que ela já não consegue negar o que sente. E esse reconhecimento interno, ainda que silencioso, é irreversível. Depois desse ponto, ninguém volta a ser o mesmo. Talvez você se pergunte por que sentiu isso no corpo e não apenas na mente. A resposta é simples e complexa ao mesmo tempo. As conexões profundas não vivem no pensamento, vivem no sistema nervoso. Quando alguém significativo colapsa emocionalmente por você, seu corpo registra isso antes que sua razão consiga processar. Por isso, aquela opressão no peito, aquele nó no estômago, aquela inquietação difícil de nomear, não foi sugestão, foi ressonância. Na terapia profunda, observo algo muito semelhante. Pacientes que tentam fechar vínculos importantes costumam experimentar crises súbitas quando a negação se esgota. Surgem sonhos intensos, memórias invasivas, emoções que acreditavam ter superado. É exatamente isso que está acontecendo com essa pessoa agora. A figura que ela tentou arquivar, você, voltou ao centro. Não como lembrança doce, mas como verdade incômoda. E quando a verdade emerge sem preparo, o impacto é devastador, mas necessário para a integração. Não pare por aqui. Nosso blog está repleto de artigos impactantes, insights valiosos sobre relacionamentos e dicas práticas de psicologia que vão além do que abordamos em nossos vídeos. Você encontrará o link na descrição abaixo. Leia agora. Esse é o ponto onde muitos se confundem. Acreditam que o colapso do outro implica um retorno imediato. Não é assim que funciona. O aprendizado ocorre primeiro em solidão. A psique precisa de tempo para se reorganizar, para aceitar que nem tudo se controla. O processo já começou e não se detém. O seu papel não é intervir. Ao soltar, você ativou o seu centro. Deixou de empurrar, de sustentar a partir do medo. Isso te devolve algo essencial: dignidade interna. Quando você não persegue, você se reorganiza. E essa reorganização é percebida pelo outro como autoridade emocional, não a partir do ego, mas da calma. Essa calma que não suplica, não exige, e por isso impacta mais do que qualquer palavra. O que você viveu ontem foi uma confirmação silenciosa do seu valor interno. Não porque alguém sofra por você, mas porque você já não precisa sustentar o vínculo com sacrifício. Em minha trajetória como psicoterapeuta, ficou claro para mim: quando integramos nossa sombra, paramos de mendigar reconhecimento. E isso muda todas as dinâmicas. Ainda há caminho, tensão e resolução. Não feche este processo ainda.
O que vem a seguir é o verdadeiro reenquadramento de quem você é agora. Há algo que você precisa compreender, e é crucial. O inconsciente não negocia com o conforto. Quando uma conexão foi negada por tempo demais, ele busca saída. Não importam quantas distrações se acumulem, nem quantas novas histórias sejam construídas por cima. O que não é integrado pressiona. E essa pressão foi a que explodiu ontem, não como drama visível, mas como desmoronamento interno. O tipo de crise que acontece a sós quando ninguém vê, e por isso deixa marcas profundas. Essa pessoa se confrontou com uma verdade incômoda. Ela não te superou, ela apenas te evitou. E a diferença entre sarar e anestesiar é enorme. O que é reprimido não desaparece, se transforma em sintoma. Ontem o sintoma falou, talvez com insônia, talvez com uma tristeza súbita, talvez com uma sensação de vazio difícil de explicar. Nesse momento, sua presença se tornou inevitável, não como lembrança gentil, mas como ausência impossível de ignorar. Quando o inconsciente ativa esse processo, o ego entra em crise. A imagem de controle se fractura. Essa pessoa acreditava ter domínio sobre as próprias emoções, e ontem descobriu o contrário. Essa descoberta dói. Dói porque obriga a reconhecer dependência emocional, apego não resolvido, necessidade não confessada. Nada disso se aceita com facilidade. Por isso, o primeiro impulso não é te buscar, é resistir. Mas a resistência já não tem a força de antes. Aqui acontece algo sutil, porém decisivo. Enquanto o outro colapsa, você começa a se estabilizar, não por indiferença, mas por clareza. Ao deixar de emitir ansiedade, você recuperou o seu eixo. Essa mudança interna se sente como alívio, mesmo que você não saiba explicá-la. É o corpo soltando uma carga que não lhe pertencia. E quando um dos dois se centra, o sistema completo se reconfigura. O equilíbrio já não depende do sacrifício mútuo. Chamo isso de processo de individuação, voltar a si mesmo. Ontem você deu um passo nessa direção sem perceber. Você deixou de esperar uma validação externa, e isso ativou um efeito espelho. O outro sentiu a perda do papel que você ocupava na psique dele. Você já não era o suporte invisível, e quando esse suporte desaparece, o vácuo se torna evidente. Não é punição, é a consequência natural de uma mudança interna autêntica. Por isso a intensidade foi tão grande. Não se tratou apenas de sentir saudade, mas de perder uma estrutura emocional conhecida. O inconsciente se apega ao familiar, mesmo quando dói. Ontem essa familiaridade se rompeu, e diante do desconhecido surge o medo. Esse medo não tem palavras, mas se sente como queda livre. Você percebeu isso porque a conexão ainda existe, embora já não funcione a partir do mesmo lugar de antes. Esse tipo de crise não existe para te reunir com ninguém. Ela existe para revelar algo a você. Revela que o seu valor não estava em ser escolhido, mas em ser íntegro. Que o vínculo não se sustenta pela insistência, mas pela presença real. O amor autêntico começa quando a dependência termina. O que aconteceu ontem foi o início dessa transição, incômoda, silenciosa, necessária. Nada verdadeiramente profundo nasce sem atravessar esse limiar. Talvez você perceba que já não precisa interpretar sinais externos, já não verifica tanto, já não antecipa. Isso é integração. Quando o foco retorna a você, o sistema nervoso se regula. E essa regulação é percebida pelo outro como distância, mesmo que não seja. Não é frieza, é coerência interna. E a coerência tem um peso que a ansiedade jamais alcança. Por isso agora, o impacto se inverte. A psique humana responde ao que não consegue controlar. Enquanto você estava disponível, era previsível. Agora não. Agora você é silêncio estável. E esse silêncio obriga o outro a se olhar sem distrações. Nenhuma pessoa foge do espelho para sempre. Ontem esse espelho se acendeu, não com cobranças, mas com verdade. E a verdade, quando chega tarde, dói mais,
mas também transforma com maior profundidade. O importante aqui não é o que essa pessoa vai fazer, mas o que já aconteceu em você. Você recuperou o seu centro sem luta, deixou de sustentar a partir do desgaste. Essa mudança é irreversível. O que vier depois, aproximação ou distância, já não define o seu valor. Define o nível de consciência do outro, e isso marca o início de uma etapa diferente, mais limpa, mais firme. A partir de agora, a dinâmica muda sem precisar de anúncios. Quando alguém perde o acesso emocional que dava por certo, começa a revisar a própria história interna. Não para te idealizar, mas para entender o que perdeu de verdade. Esse processo é lento, silencioso e profundamente desconfortável. As conexões profundas não soltam o que ainda não foi compreendido. Por isso, mesmo sem contato, o movimento continua. A transformação nem sempre se vê de fora, mas se sente como uma maré interna que não recua. É possível que você note uma calma estranha em si, misturada com lucidez. Não é desapego frio, é alinhamento. Quando você não mais luta para ser escolhido, a sua energia deixa de se fragmentar. Essa integridade se percebe mesmo à distância. O outro começa a sentir que algo se fechou, sem violência, sem discussão, sem ultimato, apenas coerência. E a coerência tem uma linguagem própria que o inconsciente reconhece de imediato, mesmo que o ego tente negá-la. Não pare por aqui. Nosso blog está repleto de artigos impactantes, insights valiosos sobre relacionamentos e dicas práticas de psicologia que vão além do que abordamos em nossos vídeos. Você encontrará o link na descrição abaixo. Leia agora. Aqui aparece um paradoxo poderoso. Enquanto você se estabiliza, o outro se desorienta. Não porque queira depender, mas porque o sistema dele estava acostumado com a sua disponibilidade emocional. Ao desaparecer essa referência, surge a pergunta inevitável: quem sou eu sem esse vínculo me sustentando? Não confunda isso com punição, é simplesmente a ordem natural se restabelecendo. Quando você para de se trair para sustentar o outro, algo se equilibra, e esse equilíbrio incomoda quem se beneficiou do desequilíbrio anterior. Você não fez nada, apenas voltou para si mesmo. E essa decisão silenciosa tem mais impacto do que qualquer reclamação. A mente do outro vai buscar explicações externas, vai se dizer que é uma fase, que vai passar. Mas o corpo sabe. O corpo registra a ausência real, não a narrativa. Por isso a insônia, a inquietação, a sensação de ter perdido algo valioso sem saber exatamente quando. Quando o inconsciente não é ouvido, ele age através do corpo. Ontem esse palco se acendeu com força. Enquanto isso, a sua experiência interna se redefine. Você já não interpreta cada emoção como sinal. Começa a confiar na sua estabilidade. Essa confiança não é arrogância, é enraizamento. Quando você está no seu eixo, não precisa de provas constantes. E essa ausência de necessidade muda toda a geometria do vínculo. O outro já não consegue te prever, nem se apoiar na sua espera. Isso gera respeito inconsciente, ainda antes de qualquer aproximação. É aqui que muitos cometem o erro de recuar. Ao sentir o movimento do outro, voltam a se oferecer. Mas esse processo não pede recuo, pede integração. Retornar a padrões antigos anula o aprendizado. Se você sustenta o seu centro, permite que o outro faça o seu próprio trabalho psíquico. Não é frieza, é responsabilidade emocional. Cada um carrega o que despertou. O silêncio que você habita agora não é vazio, é espaço. Espaço para que a verdade do vínculo se revele sem interferências. Quando você não preenche os brechas com palavras, a psique do outro se vê obrigada a completá-las. E o que emerge nem sempre é o que ela esperava. Às vezes é culpa, às vezes é desejo, às vezes é luto, mas é sempre real. Só no silêncio o inconsciente se atreve a falar sem máscaras.
É possível que nos próximos dias você perceba memórias súbitas, imagens compartilhadas, momentos que retornam sem convite. Não é retrocesso, é integração final. O vínculo está se reposicionando na sua história interna, a partir de um lugar mais saudável. Já não dói da mesma forma, já não puxa, acomoda-se, e quando algo se acomoda por dentro, deixa de desordenar por fora. Essa é a sinal de que o processo está funcionando. O que começou como inquietação está se convertendo em clareza. Você já não precisa entender cada movimento do outro. Compreende o essencial. O seu valor não depende de ser buscado, mas de estar completo. A verdadeira liberdade aparece quando paramos de negociar a nossa essência em troca de pertencimento. Ontem esse ponto de não retorno foi ativado. A este nível do processo, já não há impulsos caóticos, há consciência emergente. Você começa a perceber que a sua respiração é mais ampla, que o seu corpo já não reage com sobressalto diante de cada lembrança. Isso não é esquecimento, é integração. Quando uma emoção deixa de te dominar, ela se torna informação. O que se torna consciente para de nos perseguir. Você está cruzando esse limiar silencioso, onde a experiência já não fere, mas ensina. Do outro lado, a vivência é diferente. Ali não há calma ainda, há revisão. A mente retorna uma e outra vez ao mesmo ponto, tentando encontrar o erro, o instante exato em que tudo mudou. Mas não há um momento único, há uma soma de pequenos gestos não atendidos. Essa tomada de consciência costuma chegar tarde, quando o equilíbrio já se deslocou. Não é culpa, é o custo de não ter olhado a tempo. Aqui se rompe uma fantasia comum, acreditar que o amor se sustenta apenas com sentimento. Na minha prática clínica, aprendi isso com profundidade. Sem presença consciente, o afeto se torna frágil. Ontem essa pessoa entendeu algo essencial. Não basta te sentir, era preciso te cuidar. E essa compreensão não chega como alívio, chega como luto. O luto pelo que poderia ter sido e não foi. Você sentiu o impacto porque ainda havia uma ponte, mas essa ponte já não suporta o mesmo peso. Em você, começa a se instalar uma certeza tranquila. Você não precisa que o outro confirme o que já sabe internamente. Essa autossuficiência emocional não é fechamento, é maturidade. Quando o centro se afirma, as perguntas se apagam. E essa ausência de perguntas é o que mais inquieta o outro, porque onde antes havia espera, agora há estabilidade. E a estabilidade não suplica, observa. Algo importante acontece quando você não intervém. O outro já não consegue se apoiar na sua reação. Ele precisa se confrontar consigo mesmo, sem amortecedores emocionais. Essa experiência é dura, mas formativa. Às vezes, nesse silêncio, surge o desejo autêntico. Outras vezes surge a aceitação. Ambas são resoluções válidas. O que importa é que você já não depende de nenhuma delas. O seu sistema interno parou de oscilar com cada possibilidade. A narrativa interna se reescreve. Você já não se define pelo que deu, nem pelo que esperou. Você se define pelo que sustentou com integridade. A identidade se consolida quando deixamos de pedir permissão para ser quem somos. Essa consolidação não é barulhenta, mas é firme. E uma vez firme, nada externo a desfaz com facilidade. Pode ser que a lembrança ainda apareça, mas ela já não invade. Chega, se apresenta e vai embora. Essa é a sinal mais clara de que o vínculo mudou de lugar. Não foi apagado, foi reposicionado. Quando algo se integra, ele deixa de exigir atenção constante. Você segue em frente com uma sensação nova, leveza, não porque nada importou, mas porque você já não carrega o que não te pertence. Do lado oposto, a experiência continua intensa, porque agora não há resposta imediata que acalme. A psique aprende quando o eco não retorna de imediato. Esse vácuo obriga à reflexão, ao sentir sem anestesia.
O que essa pessoa decidir depois nascerá desse processo, não do seu empurrão. E isso faz toda a diferença entre um movimento genuíno e um reativo. O essencial já aconteceu. O eixo se deslocou em direção a você. Você já não olha o vínculo a partir da carência, mas a partir da escolha consciente. Essa transição é o verdadeiro clímax psicológico. A partir daqui, o que vier não te desordenar, te revela. Você entra em uma fase diferente, mais silenciosa, mais firme. Não precisa mais entender o porquê de tudo. Existem verdades que não se explicam, simplesmente se assentam. A sua energia deixou de buscar respostas lá fora e começou a se ordenar por dentro. Isso gera uma sensação nova, quase estranha, estabilidade sem euforia. Esse estado aparece quando o eu para de reagir e começa a observar, e a partir daí, nada volta a ter o mesmo poder sobre você. Enquanto você se estabiliza, o outro enfrenta perguntas que não buscam culpados, buscam sentido. Por que perdeu algo que parecia seguro? Em que momento parou de cuidar? Esse sentido não chega rápido. Chega depois de noites longas, de lembranças que já não reconfortam. Você não precisa presenciar isso. O processo acontece de qualquer forma. O que você sente não é desconexão, é coerência. Integrar não é apagar, é posicionar corretamente. O vínculo já não ocupa o centro da sua identidade. Agora é um capítulo, não o livro inteiro. Essa diferença muda tudo. Talvez você perceba que já não imagina cenários futuros com ansiedade. O pensamento se aquieta, não porque perdeu o interesse, mas porque recuperou a direção. Quando o eixo volta para você, o tempo deixa de pressionar. Não há urgência, e essa ausência de urgência é o que mais transforma as dinâmicas humanas. O outro pode sentir isso como distância, mas na realidade é presença, presença consigo mesmo. Você começou a se escolher sem anunciar, e essa escolha silenciosa reconfigura todo o sistema emocional. Você já não compete por atenção, já não traduz silêncios, simplesmente existe a partir de um lugar mais pleno. Isso não empurra, atrai ou liberta, conforme o que for necessário. Do outro lado, há desejo de se aproximar e medo de fazê-lo, não por orgulho, mas por vulnerabilidade. Aproximar-se agora implica reconhecer a perda de controle, e isso assusta, mas a semente já está plantada. O reconhecimento interno não pode ser desfeito. A sua tarefa não é esperar um resultado, é sustentar a sua coerência. Cada vez que você escolhe não intervir a partir do impulso, você fortalece a sua identidade. Uma identidade firme não negocia o seu valor. Essa firmeza não é dureza, é respeito próprio. E quando o respeito próprio aparece, os relacionamentos deixam de se basear em necessidade e passam a se basear em escolha consciente. Essa é a fronteira que você acabou de cruzar. Sou Andrea Vermont e foi um prazer ter estado com você aqui hoje.